A morfologia está na base do conhecimento gramatical. A morfologia está na base da lógica gramatical. A morfologia está na base desse conhecimento que você precisa ter para ser aprovado em um concurso público. E muitas vezes você não tem, o que realmente está fazendo às vezes você não passar. É verdade, Paulo? Com certeza. Por que eu estou dizendo isso, concurseiro e concurseira que está me escutando? Ó, se liga. A morfologia ela é base para outros conteúdos, né? Inclusive, quando a gente começa o estudo gramatical, a gente finaliza o conteúdo gramatical muitas vezes falando de morfologia, né? Por exemplo, quando eu estou lá no conteúdo falando sobre regência. O que é regência? A relação de um termo para saber se ele pede ou não preposição, tá? Isso tem a ver com morfologia. Isso tem a ver com morfologia. Né? Regência, crase, do mesmo jeito. A junção de A mais A, uma preposição e um artigo. Isso é morfologia, tá? Quando eu estou lá no conteúdo de coesão, conectivos, quais são os conectivos que têm esse caráter de coesão? Justamente os conectivos voltados para aspectos morfológicos, as conjunções, os pronomes e os próprios substantivos e por aí vai. Tá? Então percebam, concurseiro, a morfologia está na base do conhecimento gramatical, tá certo? Paulo, e o que é que eu preciso saber da morfologia? Você precisa saber que a morfologia tem algumas especificações que são fundamentais. E como saber estudar essas áreas? Mais ou com menos afinco, você precisa saber disso e ter muita atenção às características da morfologia, tá? Teremos hoje uma abordagem aqui direta, e mais aprofundamento você terá comigo, o professor Paulo Ricardo, mestre em língua portuguesa, especialista em concurso público, no nosso curso, no nosso método, na nossa metodologia, o TED gramatical, feita diretamente para você, concurseiro e concurseira, que passa por esses problemas, inclusive que a gente está falando agora, às vezes de não compreender a relevância de um determinado conteúdo, ou seja, o quanto ele é essencial na progressão, no desenvolvimento do teu conhecimento gramatical, da tua lógica gramatical. Durante as aulas eu falo muito isso, justamente o quanto é preciso desenvolver essa lógica gramatical. E a morfologia, como eu comecei, ela é essencial. Voltando para cá, a morfologia, se liga aqui, o que é que eu preciso saber sobre a morfologia? A morfologia, tá? Ela é dividida em algumas frentes, tá? Quando você abre lá a gramática, vai apresentar 50, 60%, né, das páginas ali estão voltadas para morfologia. A morfologia, ela é dividida por frentes. Quando a gente estuda a morfologia, a gente costuma estudar a estrutura da palavra, beleza? E os processos de formação das palavras, beleza? Essa é uma das duas grandes frentes da morfologia. Estrutura tem a ver com radical, tema, as flexões das palavras, beleza? E flexões indicativas de gênero, número, grau. Ali são as chamadas desinências. Olhar para um verbo e saber se ele é em qual tempo, presente, passado, futuro. Olhar para um verbo e saber o modo indicativo, imperativo, subjuntivo. Então, quando eu olho para um verbo, pela sua forma, já que estou falando de morfologia, para a sua estrutura, eu consigo saber as suas flexões, tá? Gravem bem essa palavra, estudar as flexões, das palavras, beleza? E quando eu olho para os processos de formação de palavras, aí é onde vai entrar aquela ideia da composição, da derivação, e por aí vai, tem seus subtipos, tá? Inclusive, processo de formação de palavras não é tão comum, não é carro-chefe de alguns concursos. Então você tem que ter muito cuidado, às vezes, para estar estudando um conteúdo que não está previsto no edital, tá? Por isso, muitas vezes, o conteúdo ali, costuma muitas vezes ali vir bagunçado, né? Em outras aulas eu já falei justamente sobre isso, a importância, né? Procura essa aula aí, já mostrei para vocês, eu já falei sobre os níveis, né, de linguagem, inclusive, como a análise gramatical se estuda e principalmente como estudar essa organização gramatical dos conteúdos, que sequência lógica, que sequência correta, adequada, estudar os conteúdos, né? A sequência certa dos estudos gramaticais. Com essa é uma aula que eu já mostrei para vocês, então se ligue nisso, sequência certa de estudo dos conteúdos gramaticais, tá? Então, voltando aqui, morfologia, estuda a estrutura, as flexões, os processos de formação de palavras. Paulo, o que é que a morfologia estuda mais? A morfologia justamente estuda as classes de palavras. Classes de palavras. Percebam o mundo que a morfologia abarca. Classe de palavras é a mesma coisa que classe gramatical, beleza? Mesma coisa de classes morfológicas, tá? Então a gente vai se aprofundar um pouquinho justamente nesse segundo aspecto aqui, que são as classes de palavras. Conteúdo muito forte e basilar, como eu já falei no início, para outros conteúdos. Primeira informação, né? Deixa aqui o seu comentário para a pergunta que eu vou fazer, deixa aqui sua resposta. Quantas classes são? Dá uma pausazinha no vídeo, pensa. Os conhecimentos gramaticais que eu tenho, morfologia, quantas classes são? Quantas? A pergunta é quantas? A quantidade. 3, 4 segundinhos para pensar. Pensou? Qual foi a resposta? Deixa aqui no seu comentário, tá? 10 classes. 10 classes. Nós temos 10 classes. E aí, eu garanto a vocês
tá? Que hoje aqui eu já faço um resumozinho dessas classes para vocês, já vou te ajudar com alguns esqueminhas que vão te ajudar demais, mas todo um aprofundamento de maneira detalhada, direcionada, a gente tem lá no nosso TED Gramatical. Já falei isso para vocês no início e repito, todo um acompanhamento e toda uma didatização direcionada para a sua necessidade. TED Gramatical. Volta para cá, 10 classes. Quais são essas classes? Quais são as classes? Pensa, quais são as classes? Eita, será que eu sei todas? Vou até te ajudar nisso aqui, tá? Vamos lá. Temos o substantivo, temos o artigo, temos o numeral, temos o pronome, temos o adjetivo. Já foram quantas? 1, 2, 3, 4, 5 classes. Temos o verbo, temos o advérbio, temos a preposição, temos a conjunção, temos a interjeição. Paulo, Ave Maria, eu não lembrava nem metade. Como eu digo aos meninos na aula, né? Eu garanto a vocês, vocês acompanhando a nossa metodologia, você aprende, né? Não só repetindo, né, essas classes aqui, tal como eu fiz agora, mas por uma lógica gramatical. É isso que eu falo muito em sala, pois existe uma lógica, é isso que eu apresento para vocês no nosso TED gramatical, existe uma lógica, beleza? A gente te ajuda nessa construção da ideia de que existe um padrão de organização, você compreende esse padrão a partir de muitos exemplos do dia que eu vou mostrar para vocês, isso vai ficando muito claro e você vai praticando até mesmo ali no dia a dia. Já que você é um aluno que estuda e está focado nisso aí, você começa a praticar muitas vezes no dia a dia, na resolução de questões. Isso é fundamental. Eu falo muito isso durante a aula, né? A parte teórica, os exemplos, né? Os mapas mentais que a gente disponibiliza para vocês, a comprovação disso em exemplos e em situações de prova, em situações de questões, e a volta para a teoria, para uma confirmação do que você está dizendo. A gente didatiza muito isso durante as nossas aulas, tá? Mas aqui eu já vou deixar um pouquinho para você perceber isso aí. Se liga, são 10 classes. Quando a gente estuda, né, eu apresento isso para vocês, e eu vou fazer agora, existe um padrão de organização na língua portuguesa. Um padrão, ele é 100% das vezes seguido? Não, 99% das vezes. E esse 99% das vezes de organização das classes gramaticais que é como cobrado em prova. 99% das vezes esse padrão é o que aparece nas nossas estruturas da língua portuguesa, falando e escrevendo, e é esse padrão que é cobrado em prova. Tá? Que padrão é esse, Paulo, que você tanto fala? Se liga agora nesse recadinho para você, nesse super esquema. Se liga aí, é o ápice do nosso encontro. Vamos lá. Quem está na base, substantivo. Quem está na base, verbo. Paulo, quando você está dizendo isso aí, está querendo dizer que eu estou querendo dizer que quando nós falamos e escrevemos, nós usamos duas classes base de organização, substantivo e verbo. Então, quando você tiver numa questão de análise morfológica, de identificação das classes de palavras, busque logo o quê? Substantivo e verbo. Substantivo e verbo. Você vai se norteando por eles. Classes bases. Lembra lá da célula, né? Tem lá um núcleo. Lembra lá do sistema solar que tem um termo que está na base, que está no centro, e os outros termos giram em torno dele. Do mesmo jeito é na língua portuguesa. Existe uma estruturação básica. Identifiquei o substantivo e verbo, eu vou atrás das outras classes. Quando eu olho para o substantivo, algumas classes costumam se relacionar com ele, dentro desse padrão. Quais são? Artigo, numeral, pronome e o que? O adjetivo. Conta aqui comigo, concurseiro. Substantivo e verbo 2, artigo, numeral, pronome e adjetivo 5, 6, já foi 60% das 10 que muitas vezes nem sabia quais eram. Veja como aqui, ó, minutinhos eu já te apresentei uma organização. Lógico, de maneira mais didática, mais aprofundada, com mais detalhes, eu te entrego tudo isso no nosso TED gramatical, tá? Então, substantivo e verbo na base. Quem vai se relacionar com substantivo? Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Já foi 60%. Estou vendo que está sobrando advérbio, não é isso? Preposição, conjunção e interjeição. Advérbio, ad, junto do verbo, se relaciona com o verbo. O advérbio vem para cá, ó, se relacionando com o verbo. Já foi 70%, ó. Substantivo e verbo na base. Artigo, numeral, pronome e adjetivo se relacionando com o substantivo. E o advérbio se relacionando com o substantivo. Então aqui, ó, com esse esqueminha que eu acabei de apresentar para vocês, faz o teste. Faz uma questão aí de análise gramatical. Identifica o substantivo, identifica o verbo. Você vai percebendo que as classes que sobram vão se relacionando, ora com o substantivo, que são essas 4, artigo, numeral, pronome e adjetivo, e com o verbo, é justamente o advérbio, tá? Então se ligue, concurseiro, nisso aí. Sim, Paulo, e as outras 3? Gente, preposição, conjunção, interjeição, são classes que vão aparecendo na estrutura gramatical a depender da situação. Preposição e conjunção são classes que servem para ligar. Preposições têm formas fixas e conjunções têm formas fixas. Então, elas vão aparecendo aí justamente ligando esses termos.
Interjeição, classe das emoções, né? Que vão aparecer também dependendo do contexto para dar esse caráter emotivo ao texto. Ah, oba, caramba, e por aí vai. Então, veja como esse esqueminha ele é bem resolutivo, bem indicativo para te ajudar, você concurseiro, a compreender o quanto a morfologia ela é fundamental na base do conhecimento gramatical. Então, mais uma dica para você, concurseiro e concurseira que está estudando e buscando aprovação em concurso público. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu joinha, nos siga aqui neste canal, tá? Indique, compartilhe para outros concurseiros e atenção aqui nas nossas descrições que tem todas as informações, detalhes sobre as nossas redes sociais e sobre o nosso TED gramatical. Tamo junto, até a próxima, valeu!